Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Butch. Que bom vê-lo. Opa, satisfação é toda minha, secretários. Bom vê-lo bem. Família, estão todos bem? Graças a Deus, secretário. Com o senhor também, tudo bem? Graças a Deus. Graças Que a Deus. ótimo. Estamos aí, firmes e fortes. Graças a Deus, estamos vencendo aí as paradas aí. Boa tarde Parabéns. a todos. Bom vê-los todos com saúde. Espero que nas famílias também, todos com saúde. Boa tarde, secretário. Por aqui tudo bem. Giselda, prazer estar aqui, poder aqui compartilhar esse momento com você, viu? Um prazer, uma satisfação muito grande para nós. Prazer é meu poder divulgar o trabalho que a gente faz. Perfeito. Olá, tudo bem? O Trani já está aí com a gente? Subsecretário Trani? Ah, está ali, está ali. Opa, que ótimo. Então, Tudo bem? tá bom. Como vai, Buti? Penido? Bem, graças a Deus, subsecretário Giselda, Trani. parabéns, parabéns. Obrigada. Boa tarde a todos, Marcelo, gestor do Núcleo Curucutu do Parque Estadual Serra do Mar. Você está bom, Adeus. Marcelo? Todos bem? Tá bom. Ô, Butch, você queria fazer a... Nos dê a honra de Vamos dar fazer... início. Perfeito, Nos dê a honra de secretário. fazer a abertura, por favor, Butch. Opa, com muito prazer, secretário. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todos, em nome do Instituto Florestal, de todos os nossos servidores, servidores da Subsecretaria de Meio Ambiente, acima, e é com enorme prazer que nós damos início a essa cerimônia do lançamento do livro, na forma virtual, Invasão por Pinos, Ecologia, Controle e Restauração, por Giselda Durigan e colaboradores. Nós queremos dizer que esse livro já estará disponível no site do Instituto Florestal para download, com acesso ao link. Então, muito simples. Nós não temos ainda na versão em papel, portanto, vocês terão acesso a ele na forma virtual. Eu gostaria de passar aqui para o subsecretário Trani, na sequência, o secretário Penido, para dar as boas-vindas aos nossos amigos, amigas, que a sala ficou lotada, era para 100 pessoas, e nós temos mais de 120 pessoas inscritas. Então, numa quinta-feira, véspera de feriado, de pandemia, tudo, nós temos muita gente nos assistindo. Então, é uma enorme satisfação para todos nós esse evento, da forma como está acontecendo. E muitos WhatsApps aqui, já parabenizando aqui toda a instituição, parabenizando aí todos os autores também. Então, o senhor subsecretário Trani, o senhor poderia dar as palavras, então, de boas-vindas, e, na sequência, o secretário Penido, por favor. Claro. Bom, primeiramente, queria cumprimentar o nosso secretário Marcos Penido, o Buti, o diretor do Instituto Florestal, e, obviamente, a autora Giselda Durigan, e todos os colegas, estou vendo vários, enfim, são todos que estão aqui junto conosco, em especial Márcio Rossi, que está sempre conosco nos planos de manejo, e, enfim, vários outros que estão aqui. Eu queria dizer, de antemão, que, Buti, o Instituto Florestal cumpre com essa publicação mais uma etapa muito importante naquilo que é a produção científica vinculada à questão florestal. Eu acho que esse tema da questão dos pinos, da invasão de pinos, é extremamente importante. Já tive a oportunidade, em outras ocasiões, de também inaugurarmos outros trabalhos, Giselda, sobre a questão do cerrado, isso já faz 2 anos atrás, e dizer que essa produção científica e acadêmica é o verdadeiro sentido da importância dos nossos pesquisadores nos institutos de pesquisa. Isso faz com que a comunidade científica, todos aqueles que nos acompanham, em nível Brasil, a importância dessas publicações, Butch, são justamente de contribuir para que nós aumentemos cada vez mais a nossa capacidade de atuação na preservação e conservação da biodiversidade, e eles serão de grande apoio aos tomadores de decisão, tanto aqueles que na academia fazem uso, quanto os gestores públicos, e eu diria mesmo aplicados aos gestores municipais. Fica aqui já uma palavra de sugestão, viu, Penido? De que cada vez mais nós fortaleçamos a contribuição dos institutos de pesquisa, e faço referência aqui, óbvio, hoje ao Florestal, mas ao Botânico, à Fundação Florestal, ao Zoológico,
de que as nossas publicações e os nossos trabalhos, agora de forma virtual, podemos fazer grandes reuniões, não é? Mas que eles incluam nesse trabalho uma grande difusão para os gestores municipais. E aí é o trabalho que a gente tem feito com a equipe do PMVA e do Zé Walter, à medida em que a gente possa reproduzir esses trabalhos, divulgá-los e fazer gestão de capacitação também para quem trabalha lá na ponta, não só aos colaboradores do Instituto Florestal, da Fundação Florestal, mas também dos nossos parceiros nas cidades do estado de São Paulo. Então, muito rapidamente, queria dar novamente, Giselda, é sempre uma alegria estar com você, estar com todos os colegas do IF e dizer que é sempre muito importante a contribuição que o IF tem feito nesse campo. Parabéns, Butti, parabéns todos do Instituto Florestal e um grande abraço numa época em que nós estamos assim privados da convivência próxima, mas que também temos tido oportunidade de trabalhar mais ainda em reuniões, não é? Consecutivas, cada um de nós o dia inteiro nesses calls eletrônicos, o que é bastante importante para o sistema ambiental. Fico muito orgulhoso de ver o bom resultado desse trabalho. Parabéns. Professor secretário Penido, nós temos aqui já a mensagem de Cleiton Ferreira Lino, mensagem também do Amantino de Freitas, já também, todos parabenizando já também este nosso evento. Por gentileza, senhor secretário. Bom, boa tarde, então, mais uma vez a todos. Boa tarde, Trani, boa tarde, Butti, Adriano, Cleiton, e todos aqui os nossos 64, que somos 65 comigo, agora 66 participantes, uma satisfação muito grande. E essa participação, Giselda, não só denota o interesse do tema, mas também denota a importância desse trabalho e a sua competência que tem aí agregado todos esses pesquisadores, porque não é apenas o número de pessoas aqui participando, mas a qualidade das pessoas e o que eles representam dentro do sistema ambiental. Então, meus parabéns pelo trabalho, a você e todos os colaboradores. Eu pude dar rapidamente o resumo do tema, realmente é de uma importância muito grande com relação a essa questão do PINUS, esse combate, esse entendimento de como pode se trabalhar, a preocupação que se tem de se não se atentar para o problema, o quanto isso poderá ser nocivo para o meio ambiente. Realmente é um tema que, às vezes, passa ao largo, se vê o PINUS, ele se espalhando da forma que está, e, às vezes, pode até se considerar natural. Sem esse estudo, a gente ficaria aí sem o conhecimento de como atuar, de como prever, e, principalmente, o alerta para o problema. Porque tudo isso que está sendo colocado, não só ele é orientativo, ele tem essa questão educacional de como se fazer, mas principalmente o alerta para o problema. Porque na nossa sociedade nós vivemos, às vezes, com questões que as coisas viram normais, viram naturais. E a presença do PINUS no nosso meio ambiente, ele ficou uma coisa normal e natural. E ele precisa ser encarado com a seriedade com que esse trabalho mostra. E eu também queria aqui corroborar com as palavras do Trani com relação à importância da pesquisa, a importância de nós, através da nossa secretaria, darmos o suporte, darmos o apoio para que os nossos institutos possam continuar as suas pesquisas, para que busquemos, através dos instrumentos disponíveis, maneiras de fortalecer essa pesquisa e destacar que, nesse governo, em contraponto a outros governos que verificamos no nosso país, a questão ambiental ela é primordial. O nosso governador coloca o meio ambiente num nível de prioridade de governo. Isso é muito importante. Tanto que eu e o Trani participamos de um comitê criado pelo governador, um comitê de políticas públicas para o meio ambiente, presidido pelo nosso querido Goldenberg, que juntos buscamos soluções, buscamos alternativas e discutimos as questões do meio ambiente.
Então, fico muito feliz de, nesse momento, participar desse governo que não só preocupa com o meio ambiente, mas como age de maneira firme para a preservação. E a preservação, sem dúvida nenhuma, passa pelos institutos de pesquisas, passam pelos estudos e passam por publicações da qualidade dessas que estamos vendo, e devemos, sim, aproveitar todo esse aprendizado da eletrônica que estamos tendo nesse momento de pandemias e fazer com que a divulgação dele seja maior, seja mais ágil e, através dela, da tecnologia, possamos atingir um público maior e dar essa consciência, que eu acredito que é tudo o que a Giselde e os colaboradores querem, que esse trabalho seja difundido e seja aplicado. Parabéns a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Giselda. O tempo é todo seu. 10 minutos. Eu posso ter um minuto de tela inteira, Leni? Claro. Sim, lá. Pode ficar à vontade. Agora é tudo você. Eu quero cumprimentar todo mundo que está presente, o seu secretário, todas as autoridades aqui e as pessoas que pararam, que estavam fazendo para assistir essa nossa cerimônia. É uma oportunidade rara para a gente, que é essencialmente cientista, mas extremamente valiosa quando o nosso conhecimento científico consegue se transformar em política pública. Então, esse livro, ele é um produto simbólico desse momento, desse processo. Então, para mim, ele tem uma importância muito grande por ser isso, a ciência se tornando em mudança no mundo real. Então, não dá para a gente não valorizar isso. Então, eu preparei uma apresentação curta, de 10 minutos, em que eu vou sintetizar um pouco. Tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Essa é a capa do livro, a página de rosto. E o livro foi construído por essas pessoas, que são os autores. Vocês já podem ver que é um esforço de muitas instituições. Eu sou Giselda, o Rodolfo e a Natasha foram meus alunos de doutorado. O Rodolfo hoje é professor na Rural do Rio, a Natasha está fazendo pós-doutorado na Unicamp, Natália do IEF, a Carolina é da secretaria, trabalha na parte mais de fiscalização, muito ligada com legislação, e a Vânia é professora da UF. Por que nós precisamos de tanta gente? Porque nós precisávamos unir o nosso conhecimento científico para poder viabilizar, transformar isso em ações. O problema é que nós tínhamos obstáculos jurídicos, inclusive. E aí a Carolina entra com a expertise dela para resolver os nós com a ajuda de outras pessoas da secretaria que possibilitaram que as práticas que nós recomendamos fossem tratadas, reconhecidas, né? É bom deixar claro que esse livro não saiu do nada, ele saiu de uma demanda do Consema, em que, em uma reunião com a presença da Fiesp, em que a secretaria queria que fosse resolvido o problema da invasão pelo pinus nas áreas naturais, e as empresas que plantam pinos para a produção, e é um setor muito importante da economia nacional, eles disseram, tudo bem, a gente faz, se vocês disserem como fazer. E aí surgiu a demanda, nós dissemos, nós temos o conhecimento, então nós vamos fazer. E essa é a história desse manual. Eu vou contar quase que uma historinha. Essa sou eu lá perto do lado da Estação Ecológica de Santa Bárbara, uma área que me incomoda porque cada vez que eu viajo por ali, eu vou assistindo essa invasão acontecendo. Então, ela começa com uma árvore isolada, que a semente voa 2, 3 quilômetros, cai ali no campo úmido e se torna uma árvore. E isso está acontecendo em muitos lugares. Essa é uma imagem de Itararé, de uma área do IAC, que tem plantas raríssimas do Cerrado, e lá está o pinus começando um processo de invasão. Ali no cantinho, na seta vermelha, isso a gente vê a Floresta Estadual de Assis, onde eu trabalho, o pinus devagarinho entrando. Se vocês seguirem a seta lá na
linha do horizonte, nessa imagem do Parque Estadual do Guartelá, no Paraná, tem umas saliênciazinhas lá. São invasões pelupinos começando na vizinhança do parque, porque dentro do parque eles controlam. Essa imagem linda, mas cheia de cerezinhos escuros lá no fundo, são árvores de pinos invadindo os campos naturais de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Essa figura, ela foi feita com dados de dendrocronologia na Estação Ecológica de Tirapina, que é a unidade de conservação onde primeiro se percebeu, e a Denise Zanqueta foi quem publicou pela primeira vez no IEF uma pesquisa sobre a invasão pelo pinos, e nós estivemos lá reconstruindo esse processo de invasão. Então, o que a gente vê em 95 é um indivíduo colonizando o campo, um indivíduo de pinos, e 15 anos depois, 14 anos depois, ele já tinha desencadeado a formação de uma ilha, e essas ilhas se multiplicam e se tornam uma situação como essa aqui. Essa árvore grande que a gente vê na cena à esquerda é o fundador, que é essa árvore que chegou 20 anos atrás e desencadeia a formação de uma ilha de outras árvores de pinos, e a gente olha nessa foto à direita no detalhe, a densidade de plantas de pinos que vão se estabelecendo em volta dessa daí. Isso daí é parte da tese do Rodolfo. Para vocês terem uma ideia, esse quadrado azul tem 1 metro quadrado, e cada etiqueta dessa era uma plântula de pinos que a gente já mostrou. Essa imagem foi tirada na Estação Ecológica de Santa Bárbara naquela época. Depois daquilo, a gente fez operação de controle. Essa imagem é relativamente recente, em que nós já estamos aplicando o fogo para controle da invasão, que é uma das ferramentas mais poderosas. Porque quando a gente pensa em cortar as árvores grandes, todas aquelas plântulas que a gente viu, elas ficam para trás, porque as pessoas que trabalham cortando árvore nem enxergam aquelas plantas. Então, só o fogo é capaz de acabar com elas. E se há uma área em que a invasão é recente, que ainda tem potencial de regeneração natural, o fogo sozinho praticamente consegue resolver o problema. Mas tem situações como essa aqui, em que a invasão já se tornou quase que uma floresta de pinos, que por dentro é desta maneira, é um verdadeiro deserto, e aqui já não existe mais nada, não existe mais planta típica de cerrado, não existe mais fauna de cerrado, é quase que uma extinção em massa nessas áreas invadidas. E nessas áreas, cortar as árvores só não adianta. A gente vê ali à esquerda antes do corte, depois em 2012 no centro, depois do corte, em que situação que isso fica, e 1 ano depois não tinha regeneração nenhuma, só plântulas de pinos nascendo no meio dessa área para se tornar uma nova floresta de pinos. E aí que vem a tese do Rodolfo. Qual é a melhor maneira de fazer para essas áreas se recuperarem depois que a gente corta as árvores invasoras, né? E aí nós já começamos a aprender que só cortar não resolve, que era preciso queimar para eliminar toda essa camada de galharia, de serapilheira, que impede a regeneração. E essa é uma área bem desse jeito, é uma história muito feliz, é a primeira vez que nós fazemos restauração de campo em larga escala. Ali em cima a gente vê a série de imagens de quando cortou pinos. Em 2014, a gente aplicando a queima controlada já para matar esses pinos jovens e eliminar a serapilheira. Depois, 2 anos depois, a gente vai lá e faz o diagnóstico de que não tinha potencial de regeneração natural e, portanto, era necessário plantar. Então, temos a tese da Natashi, que deu respaldo para dizer como restaurar essas árvores, né? E o plantio de toceiras de capim nativo, se mostrou como a alternativa mais viável, né? E qual não foi a nossa surpresa com o sucesso dessa iniciativa em larga escala? Nós temos lá já uma área bastante extensa em Santa Bárbara, que pode servir até de área demonstrativa, que não tem braquiária, que não tem gramíneas invasoras, é uma área de campo restaurada de verdade. Eu queria chamar a atenção para essa questão do uso do fogo, porque a resistência, inclusive nos meios científicos, ainda é muito grande. A dificuldade que as pessoas têm, depois do nosso histórico
de uso do fogo para desmatamento, para degradação de florestas, se estabeleceu uma verdadeira aversão ao fogo. Só que nos outros países do mundo, onde existem savanas, onde existem ecossistemas sendo invadidos, o fogo é um processo natural. Então, se nós aprendemos a manejar o fogo para o bem, fazendo queimadas prescritas para evitar incêndios catastróficos, e para usar, por exemplo, na restauração e no controle de invasões, nós podemos tornar muito mais baratas, muito mais eficazes as práticas de restauração. Para chamar a atenção, então, nós não sai da nossa cabeça essa recomendação, a gente faz pesquisa sobre isso também, experimentação sobre isso também. Nessa imagem, eu selecionei algumas espécies de capins que comprovadamente, pelo menos na nossa região aqui, só florescem se queimar. Então, se não passar o fogo, elas passam 10, 15 anos sem se reproduzir, sem deixar sementes. E nós temos centenas de espécies de plantas pequenas, lindas como essas aqui, que se beneficiam da passagem do fogo. Produzem muito mais sementes, dispersam muito mais sementes e se multiplicam beneficiadas pelo fogo. Então, isso precisa ser compreendido para que a gente possa desencadear as ações. Agora, nós não podemos perder de vista que o mais fácil, o mais barato é a prevenção. Então, cortar essa árvore isolada, ou anelar essa árvore isolada, antes que ela desencadeie uma invasão maciça, é a atitude mais sábia, é a decisão mais sábia. Então, eu acho que essa luta tem que começar muito cedo, e para isso nós precisamos conscientizar os gestores, conscientizar os produtores de madeira de pinos, de resina de pinos. Nós precisamos de uma mobilização realmente grande, para que as coisas possam ser feitas da maneira mais simples e mais barata. Eu não vou entrar nos detalhes das técnicas, porque o livro está disponível e todo mundo pode ter acesso a ele. E fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, se as pessoas todas que encaram o problema, o desafio da invasão pelo pinos, possam se sentir mais confortáveis, mais autoconfiantes, com o suporte técnico que esse livro pretende dar. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, Giselda, muito obrigado. Isso aqui não tem acredito. Aqui tem. Butch? Opa. Giselda, muito obrigado pela apresentação. E assim, né, Giselda, o que você coloca, quando isso foi até, vamos dizer, uma provocação, algo assim que surgiu no CONSEMA, um certo tempo atrás, isso já começa a remeter, né, senhor secretário, para um próximo passo. E esse próximo passo é provavelmente uma resolução da própria CIMA, onde a gente pode colocar, né, as metodologias aí que a Giselda coloca no livro, não apresentadas, mas que estão no livro, e que a gente pode deixar por um tempo, vamos dizer assim, essa apresentação no nosso site, esse livro também, e colher, né, colaborações que possam implementar uma possível resolução, que é desse trabalho científico, desse trabalho com base, que a gente pode, vamos dizer, ter uma normativa para direcionar essa questão do controle no nosso estado, né? Também, provavelmente, no Brasil, que a gente vê esse fenômeno acontecendo no nosso vizinho Paraná e em outros estados também. É isso, senhor secretário. Butch, bom, primeiro, Giselda, parabéns mais uma vez, explanação muito clara, o processo está mais do que entendido, a importância dele dentro desse cenário, e o momento também vejo como extremamente oportuno, não é, Trani? Porque ontem, na reunião do CONSEMA, tivemos a oportunidade de apresentar o plano de metas, tanto da UIF como da Fundação Florestal, com o plano de metas do trabalhos para o ano de 19, 20 e 21, e eu acredito que o momento de análise, de inserção de tudo isso que foi colocado, de todas essas orientações e caminhos que devem ser colocados com relação ao Pinos, eu acho que nós podemos inserir junto das nossas metas dentro do nosso plano de atividades, que são ações preventivas que
quanto antes foram tomadas, melhor serão. Então, nada melhor do que pudermos colocar dentro dessas nossas metas e nos locais em que temos as nossas estações, que o IF está presente, estarmos juntos ao setor produtivo, estarmos junto aos municípios, levando esse trabalho, levando essas ações preventivas, que quanto antes elas forem feitas, muita economia trarão e muita proteção trarão para o nosso ambiente. Acho que o momento é extremamente oportuno, que vem casar com as atividades dos nossos institutos, as atividades da nossa fundação, e podemos agregar todo esse conhecimento que esse livro, esse manual que a Giselda nos apresenta, junto com os colaboradores, nós podemos estar colocando em prática. Acho fundamental. Muito obrigado, senhor secretário. Muito bem. Agora... Aí, só mais uma coisa. Pois não. Eu queria ao Adriano, da nossa assessoria de comunicação, que colocasse as informações no nosso site e, através do nosso site, se a Giselda, obviamente, permitir, o nosso site, nós já teríamos todo esse material para a gente poder fazer a divulgação. Se tiver a autorização da autora, iremos colocar no nosso site. Perfeitamente. Muito obrigado. Ótimo. Bom, o subsecretário Trani, eu sei que o Trani está de férias compulsória, mas ele participa com a gente, nos dá o apoio, isso nos motiva e dá um ânimo também, viu, secretário Penido? Porque esses tempos de pandemia, assim, a gente só adquire ansiedade e a gente começa a tomar Rivotril de canudinho, assim, numa caixinha, né? Para ver se a gente se controla um pouco. E a situação não está fácil para ninguém, né? Então, e a gente tem que seguir com o nosso barco. Trani, se você quiser dizer mais alguma coisa. Só para fazer mais um fecho muito rápido, claro, a apresentação e a fala do Penido, nós, inclusive, na linha de pesquisa e de investimentos, todos sabem, temos sido muito felizes em aplicar os bons recursos da Câmara de Compensação Ambiental. E acabamos de aprovar um projeto justamente em relação à questão do Pinos, na última reunião, né, Butch? E isso significa que os recursos já estão disponíveis. Eu vi aqui até no chat o Edgar agradecendo, não é a mim, obviamente, isso é uma política de Estado. Nós temos privilegiado na Câmara de Compensação o tema da biodiversidade. Então, os projetos de biodiversidade que chegam à Câmara de forma consistente, que mostrem resultados, a gente leva ao secretário Penido, a gente faz uma análise prévia e nós temos feito isso. Então, na última reunião, agora, Penido, aprovamos já recursos para a questão do Pinos no estado de São Paulo e, obviamente, esse livro coroa esse tipo de trabalho. Eu sou totalmente entusiasta do que falou a Giselda, né? Pesquisa dos institutos para a política pública. Cada vez mais vamos nessa linha. E aproveitando só mais uma ocasião, Penido, nós estamos pedindo hoje ao secretário, tem uma reunião com ele agora ao final da tarde, que nós vamos ser parceiros, provavelmente, no chamamento da FAPESP do projeto Ciência e Desenvolvimento. O projeto Ciência e Desenvolvimento, cuja participação do IF é bastante forte, eles estão conosco, a Fundação Florestal, o Botânico e todos, nós devemos ter uma parceria com as universidades para os próximos 5 anos, para fazer projetos síntese das questões de serviços baseados na natureza em várias linhas de pesquisa. Então, eu acho que essa é uma sinalização positiva, como disse o Penido. O governador justamente colocou esses recursos via a nossa secretária, né, Penido? A Patrícia Ellen, pela FAPESP, para que esses recursos sejam aplicados em pesquisa de inovação, melhoria e que sejam aprovados. Portanto, nós vamos entrar com aquilo que é a biodiversidade junto com os pesquisadores da FAPESP e as 3 universidades. E o secretário, claro, já sinalizou positivamente, mas hoje nós vamos fechar a conta das contrapartidas e dos subprojetos. Então, já faço também aqui
uma alusão muito importante. Fizemos o primeiro, também esse ano passado, Penido, assinamos os 3 milhões de reais, 1,5 milhão nosso, 1,5 milhão da FAPESP, para 11 pesquisas que estão sendo feitas nas unidades de conservação do Estado, em vários temas de biodiversidade. Portanto, isso acho que soma essa visão de que é muito importante investir recursos em pesquisa e que elas efetivamente nos auxiliem na gestão das unidades, na gestão da biodiversidade, na melhoria do diálogo com o setor produtivo. Não preciso nem dizer que nós vamos entrar agora na grande fase da aplicação do PRA no estado de São Paulo e de todo o Código Florestal, de modo que a restauração nos próximos 10 anos vai ser tema em parceria com os proprietários privados, muitos deles na região do Cerrado. Então, essas práticas e essas tecnologias são sempre muito importantes. Desculpa voltar um pouco ao tema, mas eu queria realmente reforçar que é a união de esforços num trabalho de política pública em conservação da biodiversidade e que o apelo aos institutos é muito importante. Era isso, Pedro. Obrigado, Butch. Obrigado, Giselda, mais uma vez. Estou vendo que o Cleiton quer falar ali. Eu não sei quem está controlando o chat, mas o Cleiton levantou a mão. Não, isso mesmo. Nós sabemos que o secretário Penido ele tem aí os compromissos e a gente vai continuar aqui, secretário Penido, com algumas perguntas para a Giselda, enfim, né, de qualquer forma, o senhor fica à vontade, porque a gente sabe, nós sabemos que a sua agenda aí é muito apertada, enfim, né, e a gente vai dar continuidade. E aqui eu estou recebendo muitos aqui, né, WhatsApp, né, Genji Amazoi também está, o Orlando, né, Giselda, o Orlandão, Ana Lúcia Romba, todos dando parabéns, Walter César Ribeiro, Adriana Bueno, está aqui Edgar Fernando de Luca, que já apareceu ali, enfim, o Maurício Boca, que é da sua turma lá, Giselda, também mandou aqui no WhatsApp, é meu amigo de ginásio, tá bom? Está todo mundo aí mandando os parabéns e tal, muita gente parabenizando. Então, a gente... Bom, então, eu só gostaria, então, de me despedir, porque realmente nós estamos aí com algumas missões e até aproveitar a oportunidade com tantos amigos aqui, já 80 participantes, está com sucesso mesmo, hein, Giselda? Parabéns. Aproveitar e colocar que nós estamos agora ferrenhos junto ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que está coordenando o nosso plano de retomada. Estamos aí conversando com todos os setores produtivos e ouvindo a saúde junto, tentando montar o plano de retomada a partir do dia 10. Então, realmente, estamos com muito trabalho para fazer e também coloco a abertura através do nosso site, através do nosso e-mail, do e-mail do gabinete, toda e qualquer colaboração do setor produtivo com indicação de protocolos para a retomada, de sugestões para a retomada, nós estamos abertos e ouvindo a todos para que a gente possa fazer esse plano da melhor forma possível, que atenda aos anseios de todos. Porque, infelizmente, nessa pandemia, nós não temos conhecimento. O conhecimento é adquirido todo dia. E toda a colaboração que puder ser feita, nós aqui, humildemente estamos dizendo, estamos aprendendo juntos e juntos nós vamos construir a passagem por esse momento. Muito obrigado, saúde a todos, felicidades. Giselda, mais uma vez, parabéns. Parabéns. Também vou ter que sair, que eu tenho uma outra reunião agora. Tudo de bom? Ok, muito obrigado, secretário Penido, secretário Trani, muito obrigado. Então, nós podemos abrir aí já para o Cleiton Ferreira Lino, o primeiro inscrito aí. Pois não, Cleiton? Boa tarde, Cleiton. Um forte abraço, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Eu queria começar parabenizando a Giselda e todos os autores, não só por ter trazido esse tema com estrutura, com propostas, com levantamentos, etc., que é um tema fundamental, inclusive para as unidades de conservação do Estado também, e ele é um problema que acontece no Brasil inteiro, e como a gente sabe,
dentro das ameaças à biodiversidade mundial, a questão das espécies invasoras é uma das mais críticas que nós temos aí, em termos mesmo de perda de habitat em geral pelas invasoras. No caso de São Paulo, aí, nós estamos, diria que assim, o Pinus, não sei como é que está a situação da braquiária nesse momento, mas eu diria que talvez o Pinus e a braquiária sejam as duas grandes, maiores questões que a gente tem. E eu queria avançar um pouquinho nisso, mas queria dar aí os parabéns para o Instituto Florestal, em nome do nosso amigo Butti, ao secretário Trani e ao secretário Penido, porque pela atenção que estão dando a esse tema, e que é mais do que na hora, realmente, eu acho que de São Paulo se destacar, como sempre faz, no tratamento, inclusive, apontar caminhos que serão muito úteis para outros estados, para outras regiões também. E, principalmente, porque aqui, se a gente considerar esse momento, não especificamente a questão da pandemia, mas a questão política mais geral, é muito importante também que se esteja valorizando a ciência junto com o meio ambiente e transformando isso em políticas públicas e indo além, inclusive, como disse tanto o secretário quanto o Trani, colocando recursos para isso, buscando apoios, buscando parcerias, também com a iniciativa privada, etc. Ou seja, pensar que essas questões devem ser tratadas de maneira integrada. Queria só dizer que eu considero isso uma oportunidade única para o Estado de São Paulo. A Giselda, digamos assim, reforçou, até visualmente, é muito marcante a questão do Pinus nos nossos campos, no nosso cerrado, que já é tão pouco, estão ameaçados, né? No caso lá da área dos cânions paulistas, a gente visitou, tem a proposta de criação de unidades de proteção integral e de uso sustentável na região, e a primeira coisa que vai ter que se enfrentar muito claramente lá é a invasão de pinos, né? Então, eu acho que é muito bom nesse sentido. E diria que esse é um problema que também é muito marcante na Mata Atlântica. Eu acho que ainda não se acordou para ver o tamanho do problema que o Pinus vem representando para a Mata Atlântica. Na Serra do Mar, e onde, sempre que a gente pode visitar, no Vale do Ribeira, eu tenho visto assim, a paisagem mudar, inclusive. Quer dizer, a escala do plantio de pinos é muito grande e sem controle. Quer dizer, o problema não é ter o plantio, é o problema de não ter controle, não ter essas ações preventivas, alguns protocolos que o próprio plantio de pinos do estado de São Paulo precisa ter. Eu vejo aí uma grande oportunidade. Eu acho que valeria realmente ter um programa, o Estado devia ter metas claras de dizer vamos extinguir a invasão de pinos nas nossas unidades de conservação, tratar uma a uma, envolver as comunidades do entorno nessas ações. Eu acho que pode ter, inclusive, um trabalho muito importante e envolver o setor produtivo, não apenas com protocolos, né, que são, acho, fundamentais de tentar evitar a coisa, mas também para restaurar. Nós estamos entrando aí na década de restauração e eu acho que esse pode ser um trabalho fantástico para o estado de São Paulo, levar, inclusive, para o ano que vem para a COP15 da biodiversidade, como um exemplo de como fazer. Então é isso. Desculpa me prolongar, mas eu achei que era importante aí colocar, mais uma vez, parabéns a todos. Obrigada. Muito obrigado, Cleiton. Pode. Eu gostaria de só fazer um chave de 3 perguntas. Então, aí você dá uma alinhavada na colocação do Cleiton Ferreira Lino, e aí eu teria duas pessoas inscritas, aí desses 3 você faz um apanhado e dá uma resposta única. Nós temos o Vitor e o Edgar Fernando de Luca também. O Edgar pergunta, que foi na linha até do que o Cleiton já falou, com relação à previsão da publicação de algo semelhante com relação a outras plantas invasoras. E aí cita a braquiária, como o Cleiton também citou.
E o Rodrigo Vitor está inscrito, já pode abrir o microfone para o Rodrigo Vitor, ele faz também aí a pergunta dele, e aí desses 3 você faz aí um resumo e responde, tá ok? Obrigado. Ok. Boa tarde, Buti. Boa tarde, Giselda, colegas. Boa tarde. Bom, quero engrossar o coro aí dos cumprimentos à realização da publicação. Realmente é um tema que a gente sente muito falta em termos de ter dados, informações de manejo referenciais para a gente fazer o manejo de pinos, né? A gente sabe que uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta é a invasão de espécies por espécies exóticas. E até sobre o que o Cleiton estava falando há pouco, a gente realmente está em processo de criação de unidades de conservação na região do Sudoeste Paulista, lá na região de Itapeva e Tararé, que tem várias fitofisionomias, é uma região com muita vocação de produção florestal, e a gente nota especialmente o pinus invadindo áreas de campos nativos, né, sufocando esses campos e com tendência a eliminá-los, né, justamente os campos que são fisionomias subprotegidas e subrepresentadas no estado de São Paulo. A pergunta que eu tenho, Giselda, é, uma vez que a estrutura fundiária da produção florestal na região ela é bastante diversificada, a gente tem desde os grandes produtores como Suzano e Klabin até os médios e pequenos. É viável, você considera que, mediante um planejamento racional, é viável operacional e financeiramente o controle da invasão de pinos por parte dos pequenos e médios produtores florestais? Excelentes as 3 perguntas e são complementares. Eu vou começar dando a boa notícia, porque o Cleiton foi na veia. Os 2 problemas mais sérios de invasão em São Paulo, para o Cerrado, os campos, são o pinus e a braquiária. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, e essa resposta serve para o Edgar também, é de que nós já temos conhecimento suficiente para fazer um guia também para a braquiária. Então, tem conhecimento gerado pelos nossos experimentos internos dentro do IF, tem um grupo muito forte trabalhando nisso na Unesp de Rio Claro há um bom tempo, liderado pela professora Alessandra Fidelis, e tem a professora Vânia Pivello, que foi pioneira nisso, e que é nossa parceira no livro do Pinos. Então, se nós reunirmos o conhecimento gerado por esses experimentos, é possível, sim, fazer. Nós estamos com um artigo quase publicado com os resultados de um experimento para a erradicação de braquiária. Então, existe, sim, conhecimento científico suficiente para dar respaldo ao controle da braquiária. Queria chamar a atenção do Cleiton em relação ao pinus na Mata Atlântica. O pinus na Mata Atlântica é uma situação complexa. Certamente ele entrou quando a mata estava degradada e tinha luz batendo no chão. Então, numa floresta em estágio inicial de recuperação, ele entra e domina muito rapidamente, e uma vez que ele se estabelece, como aqueles maciços que eu mostrei na palestra, ninguém mais entra, né? Então, ele não é capaz de entrar na sombra da Mata Atlântica. Numa Mata Atlântica madura, o pinus não vai entrar. Ele é um oportunista em ecossistemas florestais, mas ele ocupa um espaço e dali ele não sai. Então, exige providência, sim. Mas na Mata Atlântica não se pode pensar em usar o fogo, tem que usar outras técnicas. Em relação à região ali do sudoeste, do sul, ali de Tararé, Rodrigo, se você ler o manual como um todo, você vai ver como é fácil evitar a invasão e controlar a invasão nas suas etapas iniciais. Então, qualquer pessoa que queira cultivar pinos, ela pode cultivar pinos, com providências muito simples de você rondar a sua vizinhança uma vez a cada 4 anos com um facão. Você elimina os indivíduos fundadores, que geralmente ocorrem em baixa densidade, e antes que eles se reproduzam,
e você evita a catástrofe. Então, tem que ser incorporada no custo do sistema produtivo, da produção de pinos, tem que ser incorporado o custo dessa ronda periódica para eliminar os colonizadores que invadem os ecossistemas naturais. Eu acho que essa externalidade negativa da cultura de pinos, ela é quase insignificante se houver um programa de prevenção e controle. Depois que ele invadiu e transformou o ecossistema naquele deserto de pinos, a coisa é muito mais difícil e mais cara, mas é possível. Agora, evitar a proliferação, evitar a invasão, é muito simples. O que aconteceu, Rodrigo, é que há 30 anos, há 40 anos, quando o Pinos começou a invadir, nós não tínhamos sequer consciência de que ecossistemas campestres eram importantes. Então, aliás, hoje ainda é difícil convencer os tomadores de decisão. As leis não são adequadas para proteger os campos. Então, é difícil até você procurar um culpado. A pessoa não enxergou um problema, não enxergou um desastre ambiental acontecendo. Então, nós todos estamos aprendendo juntos. Eu acho que é o momento, acho possível, acho que a prevenção, o controle da invasão biológica, a criação de unidades naquela região é um desafio para a gente provar que é possível compatibilizar a produção florestal e a conservação da natureza. Obrigada pela pergunta. Obrigada a todos pela pergunta. Muito obrigado, Giselda. Nós temos Pedro Lobão também. Poderíamos abrir o microfone para Pedro Lobão? Eu pediria que o Pedro Lobão se identificasse. Às vezes a gente conhece a pessoa, mas a idade já não permite, às vezes, um reconhecimento tão rápido. Pode abrir, por favor, para Pedro Lobão? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bush. Boa tarde, Giselda. Boa tarde, obrigado. Rodrigo Vitor. Agora sim, agora eu lembrei. Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui no Hell Office, com a bebezinha no colo, mas vamos lá. Parabéns, Giselda e os demais autores, parabéns pela iniciativa de vocês em estabelecer esse ambiente de diálogo. Eu gostaria de colocar uma situação em que eu venho acompanhando já há pelo menos 5 anos, quando eu dei entrada no município de São Paulo com um pedido de manejo, de supressão de pinos, dentro daquelas áreas antigas, né, de plantio de 40, 50 anos atrás, que muitas vezes foram estabelecidas não com finalidade comercial propriamente dita, mas como áreas para suposta recuperação, né? Vocês conhecem bem, né, a história do estado de São Paulo. Enfim, e eu me deparei com 2 situações muito emblemáticas para mim. O primeiro caso, essa primeira situação de 2000, que a gente deu entrada efetivamente em 2016, entramos no marco regulatório do município de São Paulo, em que a gente encontra assim, dificuldade para tirar qualquer coisa que seja planta e que tenha 1,30 m de altura, com a suposta premissa de preservação, né? Então, isso é uma contradição absurda, que eu não preciso explicar a vocês, mas aí para trazer a questão do como que o Estado dialoga com os municípios que apresentam supostas legislações mais restritivas, né, no sentido de favorecer o meio ambiente, o que de fato não acontece. O outro ponto é um caso concreto também vivido agora desde 2018, início de 2019, melhor dizendo, já há 1 ano e meio, com o município de São Bernardo do Campo, em que a gente deu entrada com pedido de manejo também de uma área comercial devidamente comprovada, na qual não houve manejo, né, desses talhões muito antigos, e o que acontece é que a vegetação veio de forma muito vigorosa, com classificação dessa vegetação em estágio inicial, uma estrutura florestal em estágio inicial, que, assim, obviamente, né, com 40, 50 anos, ela deveria estar numa condição muito mais favorável, só não está por causa do Pinus. E na medida em que a gente coloca a solicitação para manejo, inclusive para fins de restauração da área, a gente se depara com a celeuma em que o município se diz inapto, né, para autorizar essa manifestação, e a gente cai numa situação hoje, dentro do Estado de São Paulo, que não viabiliza, né, em decorrência da Lei da Mata Atlântica, o manejo dessas áreas, né, mesmo que seja para fim de restauração. Ainda que não o fosse, estamos falando de áreas comerciais, né, são ativos, como a Giselda bem disse, são úteis e necessários
para a nossa vida hoje no país, enfim. Então, gostaria de colocar essa questão, como que está o andamento dessas tratativas dessa ponte entre a pesquisa e o executivo e legislativo. Obrigado. Pedro, obrigada pela pergunta. Para você, eu não tenho muito boas notícias. Esse problema que você coloca é um problema amplo, atinge muita gente, muitas situações diferentes. E, para piorar a situação, não há consenso entre os cientistas. Então, o meu grupo, nós desenvolvemos um projeto amplo financiado pelo CNPq que se chamava Manejar é Preciso. Era um projeto de manejo adaptativo de ecossistemas e, entre outros, nós tínhamos corte de pinos e corte de eucalipto para desencadear a regeneração do subbosque. Fizemos com sucesso. Nós sabemos que, se você não eliminar as árvores plantadas, o subbosque fica estagnado em área basal, em densidade e em composição. Então, ele vai ser um eterno subbosque, ele nunca vai ser uma floresta de verdade. E há pessoas que não aceitam, que sofrem com o impacto do corte no subbosque. Então, nós temos números para mostrar que esse impacto é insignificante. E para mostrar que a resposta dessa vegetação, depois do corte, é tão vigorosa que, em um ano, você já repôs tudo que você perdeu e já ganhou mais do que você perdeu. Então, não, é aquela história do não se faz omelete sem quebrar os ovos. Você tem que quebrar os ovos para você ter um bolo fantástico depois, né? Um resultado muito melhor do que estava antes. Porém, enquanto isso não for elaborado entre os cientistas, entre os tomadores de decisão e transformado em normas juridicamente verificáveis, nós vamos ficar de mãos amarradas nesses conflitos entre Estado e município. Então, eu adoraria viabilizar o corte dessas árvores exóticas. Por que é que eu sou contra matar em pé? Porque você cria uma arapuca, você cria um lugar extremamente perigoso para pessoas, extremamente perigoso para a fauna silvestre, porque vão ficar anos caindo galhos e caindo árvores inteiras que morreram em pé. Enquanto não cair a última, você tem lá muitas armadilhas para provocar acidente. E vão continuar impactando, inclusive, a vegetação que está lá. Então, essencialmente isso. Além do que, isso vai emitir carbono para a atmosfera. Se você corta árvores e deixa apodrecer, você está lançando carbono na atmosfera. Enquanto você poderia cortar essas árvores, tirar essas árvores, serrar e imobilizar essas árvores em algum imóvel, em construção, imobilizar esse carbono. Então, você faria um trabalho ecologicamente benéfico, tanto do ponto de vista da vegetação que está lá, quanto do ponto de vista de minimizar a emissão de carbono com o corte dessas árvores. Então, eu só vejo vantagem em cortar. Mas é um grande conflito que precisa ser resolvido e eu adoraria se a secretaria capitaneasse, encarasse esse desafio juridicamente, porque eu acho que o nó passa mais por aí. E uma reunião de cientistas trocando ideias poderia chegar numa solução de consenso. Eu gostaria de só fazer dois pontos da minha vivência aqui, acrescentando o que você falou, né? Tem um aspecto de geração de divisas para o poder público, né? A gente põe esse ativo circulando, significa gerar imposto. E outra coisa, do ponto de vista do impacto que a gente presenciou, Giselda, aqui, esses pinos que não foram retirados, foram deixados lá para morrer ou foram anelados, eles caindo sobre pequenos cursos d'água e fazendo diversos diques e alterando toda a dinâmica hidrológica desse curso d'água, gerando uma série de impactos aí que vocês sabem quais. Muitíssimo obrigado pela resposta. Perfeito. Agora nós temos mais uma pergunta, é do Marcelo, do Núcleo Curucutu. Marcelo, por favor, você quer ingressar aí e já formular sua pergunta, por gentileza? Boa tarde a todos. Agora entrou. Agradecer e parabenizar a Giselda
por esse trabalho. Estou como gestor no Núcleo Curucutu, do Parque Estadual Serra do Mar. Há 6 anos que eu estou como gestor. E quando eu cheguei lá no parque, o problema sério, muito sério, é dos pinos. Foram plantados lá na década de 60, 60 mil pés de pinos. Então, nós temos lá vários talhões que estão invadindo os campos nebulares. E dentro do plano de manejo é uma área de extrema importância, né? E agora, Giselda, você acabou de colocar para mim essa questão que quando eu entrei como gestor do núcleo, em 2014, foi feita uma licitação, uma empresa ganhou, e ela falou que teria que ser feita a morte em pé. Né? Então, assim, essa é uma discussão mesmo, né? Eu estou aprendendo aqui com vocês, foi muito legal estar aqui participando, mas a gente tem que tomar uma decisão muito séria ali, não só, né? Eu estou vendo que o Miguel, gestor de Caraguatatuba, também colocou, por causa do desastre em Caraguatatuba também, acho que na década de 60 foram plantados pinos, né? Então, nós temos Curucutu, Caraguatatuba e Santa Virgínia, eu acho que é os núcleos que tem aí os pinos. Então, assim, eu também fico aqui aguardando, vendo o que a gente vai ter que fazer, porque realmente a cada dia que eu ando nos campos, mesmo a gente fazendo os cortes, né, com aquelas espécies jovens, com os funcionários da unidade, a gente não dá conta, né, porque está se espalhando demais lá na unidade. Então, aqui fica também a minha preocupação, né, para que a gente faça aí alguma coisa muito séria nesse sentido, tá bom? Parabéns, Giselda, não te conhecia, né, mas e o Butch também, e a todos que estão participando, o Rodrigo Vitor, que eu já conheço pela fundação, mas assim, é uma preocupação muito grande da gestão da unidade com a questão dos pinos, tá bom? Obrigado aí. Mesmo, Marcelo. Obrigada pela pergunta, e assim que a pandemia der uma folga, a gente vai se conhecer pessoalmente, porque eu estou com um projeto que a gente tem que ir lá em Curucutu fazer a amostragem dos campos. Então, obrigado, Giselda. Se você ler o livro, você vai ver que a gente só recomenda a morte em pé em algumas circunstâncias muito particulares. Quando há risco para o operador que eventualmente poderia usar uma motosserra. Então, ou é muito declivoso, ou áreas muito alagadiças, que seria perigoso o acidente. Então, aí a gente diz, tá, dá para matar em pé. Mas, de modo geral, em se tratando de campo, a nossa recomendação é para corte. Se for uma invasão esparsa, você corta e larga lá, porque se você arrastar essas árvores, você vai impactar a vegetação herbácea. Mas se for uma invasão maciça, que a vegetação herbácea já não está lá, aí você tem que cortar, tirar a madeira de lá, queimar, e eu não sei como é isso dentro de Curucutu, porque mesmo os campos de Curucutu provavelmente são adaptados ao fogo, então valeria a pena um experimento. E porque se você não eliminar a galharia, a camada de acícula, a vegetação herbácea nativa tem muita dificuldade para se recuperar. Mas tem esperança. Na estação de Santa Bárbara, o pessoal lá da seção, comandado pela Marli, eles têm feito um trabalho desde o ano de 2013, se eu não me engano, espetacular, merece uma visita para ver o que já foi feito. Lá na época do plano de manejo, tinha 140 hectares de invasão maciça de pinos. Hoje não deve ter, acho que nem 30. E o resto já foi controlado. Então, vale a pena ver. A gente, às vezes, aprende mais vendo do que lendo, né? Então, tá convidado. Oi, Giselda, eu agradeço aí, também fico esperando a sua visita no parque, tá bom? Obrigado. Obrigado, Butch. Valeu. Temos mais alguma pergunta? Paulo Sartorelli, por favor. É a penúltima pergunta, viu, Giselda? Tá bom. Pois não. Desculpa. Oi, Giselda, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Sartorelli, eu sou engenheiro florestal e trabalho com restauração. Primeiro, parabéns, Giselda, pelo livro, pela publicação, e peço desculpas que eu não li. E eu vou te fazer uma pergunta sobre... Eu queria sair um pouco
da unidade de conservação, que é muito importante, ouvindo gestores aí, a dificuldade, mas eu queria saber um pouco da restauração em si. Na sua apresentação, você falou que a coisa mais viável para restaurar a técnica, o campo, seria fazer a transposição de touças. No entanto, Giselda, me preocupa um pouco isso, de saber, primeiro, qual o custo disso e quanto isso dialoga com o produtor do rural que não tem nada a ver com pinos. Ele não é da produção de pinos propriamente dita da silvicultura. Ele é, sei lá, ele é um criador de gado e ele tem alguma invasão de pinos e quanto isso vai ser exequível para ele. Eu falo um pouco da minha experiência, Giselda, porque produtor rural não quer pôr a mão em muda. Então, assim, e para finalizar minha pergunta, se vocês têm alguma experiência com semeadura direta em larga escala, usando máquina e afins, nessa restauração desses campos tão importante para a ecologia do Cerrado e do Estado de São Paulo. Muito obrigado e parabéns de novo. Obrigada, Paulo, pela pergunta. A questão, assim, nós sabemos que não é fácil ir arrancar touças. Para você fazer restauração arrancando touças, você tem que ter de onde arrancar. Então, dentro das unidades de conservação, eu não tenho dúvida de que é viável, porque você tira de um lugar e leva para outro, e de onde você tira, daí a 3 meses, a vegetação já se recuperou. Então, não causa impacto, nós temos pesquisa demonstrando isso também. Mas não tem sentido você tirar gramíneas de uma unidade de conservação para trabalhar numa área particular. Se o sujeito tem uma área particular, uma invasão maciça por pinos, e ele tem um compromisso legal, ele vai ter que fazer plantio. Agora, todas as nossas pesquisas nos levam à seguinte recomendação: nunca mobilize o solo, nunca passe um trator, uma grade, um arado, porque isso para a vegetação de campo é um crime. Você destrói o banco de sementes, você destrói as estruturas subterrâneas que podem rebrotar e você cria um ambiente fabuloso para as gramíneas invasoras. Então, o revolvimento do solo para a restauração de campo é totalmente contraindicado com base nos nossos resultados experimentais. Então, eu não vejo isso como viável. Se um proprietário hipotético que tem uma invasão maciça por pinos, ele corta as árvores, ele tira as árvores, ele queima as acículas e a vegetação nativa não se rebrota, ele pode até tentar a transposição de camada superficial de solo de área natural. As nossas experiências com semeadura dos capins nativos foram muito frustrantes mesmo. Depois, em off, eu posso te passar os trabalhos publicados que mostram que isso, para nós, não deu certo. Nós temos o João Batista Baitello, que vai entrar agora. João Batista Baitello. Eu vi o Baitello aí. Eu também vi. Será que ele quer fazer o vídeo? Creio que não, foi um probleminha técnico aqui. Tá ok, então. E aí também, Giselda, o Miguel, gestor, né, que foi citado aqui, lá do Núcleo Caraguatatuba, ele também comentou da catástrofe que ocorreu lá em 1967 e o Pinos. Mas é aquilo que você já disse, uma área ficou descoberta, tudo, e propiciou, além do plantio, uma regeneração, vamos se dizer assim, constante, quando começou a produzir sementes naquele habitat lá da Serra do Mar, né? Então, é isso. Gente, teria mais alguma pergunta? Que tem espaço para mais uma questão, a última. Muito bem. Não havendo, Giselda, eu gostaria de agradecer imensamente você, a sua equipe, todos os autores, né, desse grande trabalho, que a gente tem certeza que é de um grande sucesso. O pessoal também da equipe gráfica, né, a Leni, seus estagiários, o Paulo Múzio, que está aqui me ajudando, a Elaine Rodrigues, né, porque tudo isso tem toda uma equipe aí, né, por trás que ajuda e faz com que tudo isso aconteça. E eu quero também agradecer a apresentação, né, aqui, né, a sua apresentação e também todos os estagiários. A gente trabalha muito com
com os estagiários também, que estão aqui num grande sacrifício, né? Hoje eles estiveram aqui presentes, enfim, né? Agradecer todo mundo, e eu acho que, né, Leni, especialmente você também, que encabeçou tudo isso, e os seus estagiários. Estão todos de parabéns, muito obrigado. Ao nosso amigo Adriano também, né? O Adriano que ajudou, facilitou toda essa questão para nós termos o nosso secretário aqui, o nosso subsecretário também. Então, gente, um bom fim de semana, um bom feriado a todos. E eu deixo as últimas palavras para você, Gisela. Obrigada, Butch. Eu agradeço a presença de todos, eu agradeço as perguntas muito oportunas, muito inteligentes, que ajudaram a enriquecer o que a gente tinha conversado. Eu espero que todo mundo leia o livro e use muito o livro. E se alguém tiver dúvidas, escreva para a gente não é Deus e a gente não acerta tudo, e a gente que é cientista está aprendendo o tempo todo. Então, a gente às vezes aprende com o trabalho alheio e vai aprimorando o nosso conhecimento. Então, agradeço muito a oportunidade. Mais uma vez, quero dizer que me satisfaz, me deixa muito feliz as oportunidades de transformar o conhecimento científico em mudanças no mundo real. Então, eu acho que esse livro é um símbolo disso e me deixa feliz ter chegado no ponto que a gente chegou. Obrigada. Butch, você está sem microfone. Valeu, gente. Até a próxima, então. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.